Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Cessé, bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá assistindo a gente aí, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo. Cessé, hoje a gente tá trazendo um convidado aqui que a gente tava contemplando trazer ele faz tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Nós que somos consumidores dos produtos deles, Sim. Há algum tempo já, e sabemos do quão importante da qualidade, né? Então a gente quis trazer eles aqui para quem não conhece eles, que eu acho bem difícil hoje em dia, para quem está dentro desse nicho de corrida, de triatlon, de esporte. Acho que vai ser um papo bem legal. Ele vai apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da história da marca, de como eles entraram no mercado, contar um pouquinho da história deles, do crescimento que eles vêm crescendo, isso é super importante. Então, fiquem aí, peguem a pipoca de vocês e vamos conhecer um pouquinho da história da galera da Dobro. Liminha, antes da gente começar, solta aí a vinheta. Vitor, seja muito bem-vindo, cara. Prazer em receber você. Conversamos algumas vezes já, visitamos lá a Dobro. Foi muito gostoso visitar o escritório de vocês, conhecer um pouquinho da estrutura. E agora é um prazer receber você aqui no podcast, cara. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Quando vocês foram lá também, foi uma oportunidade muito legal para vocês conhecerem o nosso escritório, a nossa realidade. Mas, mais uma vez, obrigado e, vamos ter uma troca muito bacana aqui. É sempre um prazer contar um pouco da história, contar um pouco aí de novos produtos, coisas boas para a gente compartilhar. Sim. Cara, vamos lá. A primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, falando do Vitor primeiro. Como o Vitor entrou nesse mundo do esporte? Você sempre teve essa vida ativa, veio de casa, isso você acabou levando para o mundo empreendedor depois como uma forma que você já praticava? Como que foi essa questão do esporte na sua vida, cara? Eu acho que é muito de exemplo, né? Acho que você tem um exemplo aqui. Acho que os nossos pais são, de fato, ali, né? As pessoas que nos inspiram e que, se você vê eles praticando exercício desde pequeno, é algo que você, né, vai regando dentro dos seus hábitos e, quando você vê que realmente é muito gostoso praticar um esporte, isso já é enraizado na sua vida, né? E comigo não foi diferente. Então, desde criança, o futebol estava muito presente, mas meus pais sempre correram também, né? Eu lembro, eu sou nascido em Araraquara, né, no interior de São Paulo. Eu lembro que algumas vezes a gente fez viagens, né? Eu tinha seus 12, 14, 15 anos. A gente foi para o Rio, vinha para São Paulo para correr as provas. E aí os meus pais iam correr e eu ficava na tenda da assessoria, né, lá de Araraquara. Então isso já foi, né, alimentando assim aquele meu interesse na própria corrida também, né? Lá no interior, desde pequeno também eu pedalava com o meu pai, né? A gente tinha um sítio, então a gente ia da cidade até o sítio pedalando. Então sempre foi muito essa questão dos exemplos deles e obviamente também, né, na própria escola, na própria na roda de amigos, a questão do futebol, né? Todo final de semana religioso ali uma partida de futebol. E isso foi sempre muito presente, né, da minha vida social, né? O Vitor sempre gostou muito disso. E quando você começa a praticar exercício físico, você vê que, como eu consigo melhorar, ou até mesmo quais outras questões ou hábitos que estão muito relacionadas com o esporte. Aí você vê a questão da alimentação, aí você vê a questão da nutrição, no caso, né? Mas aí também você vê a questão do sono, né? Como você, né, se cuidar e tudo mais. E aí foi, né, aí uma bola de neve, né? Você vai querendo cada vez mais trazer hábitos saudáveis para o seu dia a dia. Eu acho que o esporte deixa a gente mais disciplinado, né? Total. E quando você começa desde criança, eu acho que você leva isso para a vida, né? Porque a gente tem um exemplo nosso, né, de casa, e os meninos começaram desde cedo e nunca mais largaram. Você pode até mudar de esporte, né, durante a sua vida, mas assim, parar de vez, acho que você não para nunca mais, né? Principalmente a corrida, né? Você vê os benefícios, né? Sim, então, sim, muito. Sim. E eu vi até uma pesquisa que fala que, de fato, os pais influenciam diretamente ali a questão dos filhos a serem
não sedentários, né? Então, é uma pesquisa científica que mostra, pô, os exemplos que os pais dão em casa para as crianças, principalmente até os seus 5 anos, faz com que elas, no futuro, não sejam crianças sedentárias. Então, ainda mais hoje em dia, né? Que cada vez mais a gente tem que prezar pelo movimento, né? Não somente na questão da performance, mas, pô, 30 minutos do seu dia, praticar um exercício, dar uma caminhada, respirar um ar, isso tudo, né? Tanto para nossa questão física como para nossa saúde mental também é super importante, né? Sim. Você comentou que seus pais corriam, cara. Isso é engraçado, porque já deve fazer um tempão que eles já praticam o esporte. Você que acompanhou, ia para as tendas, ficava lá vendo, o que você nota, tipo assim, que hoje você está dentro do mercado, então você está dentro das feiras, Sim. das grandes provas, em comunicação com os atletas. Quais são as grandes diferenças que você, fazendo uma linha do tempo, assim, cara, que você pega desde lá de trás e fala assim, cara, o esporte realmente, não só pro mercado de vocês, mas que no geral evoluiu, assim, cara. Sim. É engraçado, assim, você lembra... Eu tenho esses flashes, né? Lá atrás, eu lembro, eu no meio de uma tenda, eu acho que era ali no Ibirapuera, assim, brincando com mais umas 2, 3 crianças, assim, de 14 anos, e olhando os pais chegando com a medalha, minha mãe chegando com a medalha, ali tinha a maçã, tinha os coolers e tal. Aí quando você traz pro presente, você lembra que, poxa, eu já fui a criança que agora eu tô andando no meio das assessorias e tô vendo outras crianças ali também, acompanhando os pais. E na prova é mais engraçado ainda, a gente fez Floripa agora, né? A gente foi a hidratação da prova e tinha tanto o nosso isotônico ali no percurso quanto o gel. Mas antes de ter isso, o ano passado, por exemplo, até quando a gente não tinha o gel, a gente, né, acaba, pô, será que um dia eu vou ter o gel? Então, será que um dia o meu gel vai ser o gel da prova? Será que um dia... Qual é o próximo passo, né? Então, esse caminho, não adianta eu falar assim, eu vou lançar um produto porque eu tô imaginando lá na frente. Aí é meio irrealista, né? Então, a gente acaba, eu, pelo menos, né? Acabo vendo, pô, passo a passo, né? Então, tá, eu quero lançar um carro. O que eu vou fazer para lançar o carro? Quero lançar um carro diferente. Lancei o carro diferente. Vou lançar o carro diferente agora. Beleza, com elétrico, vamos supor. Um carro elétrico. E aí agora? Meu carro vai ser o carro que vai puxar a primeira volta na Fórmula 1. É o próximo passo do carro. Então, é a mesma coisa com o produto, assim, né? Como a gente consegue ir trazendo essas realidades diferentes. No nosso caso, né, voltando para Floripa, foi muito interessante, porque quando eu cheguei em Floripa, eu falei até para a organização, assim, brilhou meus olhos, porque você chega no aeroporto, tinha aqueles painéis de mídia digital lá, bem-vindo à Maratona de Floripa, tal. Eles fizeram um trabalho bem bacana de comunicação. E nos segundos seguintes, assim, mudava para os patrocinadores e tava dobro lá. Falei... Nossa, você dá um fiquei orgulho, surpreso, dá muito orgulho. Eu falei assim, ô louco, olha lá, tava com o pessoal do time. E a gente falou assim, cara, que legal. Floripa, não é São Paulo, você se sente, assim, você criou uma marca, você criou um produto que um monte de gente usa. Como você se sente no meio disso tudo, entendeu? Tipo assim, nossa, deve ser muito novo. Pra mim, eu acho que você é muito novo, que lançou um puta produto que deu certo, que a galera adora. E assim, como que você vê tudo isso? Porque é muito legal, né? Eu acho que pra você, né, jovem assim, eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa, né? Não, e é muito por reconhecimento, né? A gente... eu e meu sócio, o Pedro, a gente tem muito pé no chão, acho que esse é o primeiro passo dentro do empreendedorismo, né? A gente não se gaba, a gente não tem ego, a gente não tem rivalidade, tem concorrente fazendo trabalhos maravilhosos, produtos ótimos também, ótimo para o mercado. A gente não gosta de se comparar, né? E isso tudo é muito da questão de tudo que vai e volta, né? E quando a gente vê a recompensa, né, em relação, você está falando isso agora para mim, né, ou até mesmo várias pessoas nas expos que a gente estava conversando, ao degustar o nosso produto, fala assim, nossa, esse gel é muito bom, tal.
Porque às vezes as pessoas entram lá no stand da Dobro, né, no caso, e acham que são promotores, acham que são pessoas contratadas, mas não, a gente faz questão de sempre levar todo o nosso time. Óbvio que a gente tem ali as nossas escalas, né? Sim. Mas tem desde pessoa do marketing até pessoa de logística comercial. A gente gosta de colocar a nossa cara para, de fato, a empresa inteira entender quem são os nossos consumidores, quem Ótimo. são as pessoas que estão trazendo problemas, feedbacks, sugestões. E quando a gente coloca isso, né, no dia a dia, não só para mim, tá? Mas para as pessoas verem, de fato, o que as pessoas estão falando sobre a marca, tem tanto a questão de feedback mesmo, de melhoria do produto, né? Quando a gente lançou o gel, né, muitas pessoas acabavam ou não entendendo o porquê dessa embalagem, ou falando, essa embalagem não é tão prática, que de fato, né? E aí, por essa demanda, a gente veio e trouxe o outro gel, né? Mas se a gente talvez não estivesse na rua ouvindo vocês, ouvindo o pessoal, a gente não teria trazido, né? Tem um porquê, obviamente, pela questão do gel ser 100% natural, ele ser muito mais líquido, não ter conservante, não ter corante, e por isso ele precisa ter uma embalagem que não tenha contato com o ar, né? Então, no caso dessa fórmula aqui, a gente não pode mexer porque ela tem que ficar numa embalagem que não tenha ar dentro, porque senão oxida o produto e comercialmente falando, você ia colocar na prateleira um produto que ia vencer em menos de um mês, né? Então, essa questão de você colocar não somente a sua cara lá, mas também o seu time, engaja muito o pessoal, como questão de cultura mesmo, questão de, eles viverem o que a gente está vivendo, eles conversarem com creators, com influenciadores, com atletas, com parceiros, para eles também verem, não somente ali pelo Instagram, mas ver quem de fato está agregando a marca. E, poxa, vira e mexe, tem consumidores, já comprei pelo site, falei com a Fernanda no WhatsApp. A Fernanda tá ali. Aí ele cumprimenta a Fernanda, fazem amizade e compram direto pelo WhatsApp. Sim. Então, esse reconhecimento que eu vou tendo é muito também dessas ligações que a gente vai fazendo no dia a dia. E não tem como falar assim, você esperava isso ou não? Óbvio que quando você vai empreender ou quando você vai construir um negócio, você sempre quer que esse negócio cresça, você sempre espera, né, que pelo menos você tenha ali uma empresa saudável, né, para os próximos anos, que você possa viver disso. Mas o mais importante, de fato, beleza, como você está criando uma marca e não um negócio em si de compra e venda, você está criando de fato uma marca, como que você consegue trazer o impacto da marca, né? Qual que é o propósito da marca? O que essa marca vai trazer? O que você enxerga da Dobro quando em comparado a alguma outra marca? E cada marca tem seu propósito, né? Vocês sabem disso. Então, como a gente consegue nutrir os nossos relacionamentos? No caso da Dobro, a gente, né, busca exatamente isso. Como eu consigo trazer não somente os produtos, mas, né, os hábitos para o dia a dia, que são hábitos mais sustentáveis, a questão da informação, né, a questão de como a gente consegue cada vez mais melhorar o nosso movimento. Então, a Dobro não é uma empresa que fala assim, treina pra caramba todos os dias. Não, vai se movimentar, vai sair do sedentarismo, toma um gel natural, consome uma barra. E muitos dos nossos clientes, né, a maioria deles, não sabem que a empresa é plant-based. Não sabem que todos os nossos produtos são produtos veganos, né? Isso é um propósito da marca que a gente só é. A gente não é aquela marca que fica, de fato, falando, não, somos veganos e levantamos essa bandeira. Para a gente é super natural isso. Para a gente é mais do que a realidade, é tendência, só que, de fato, a gente consegue impactar menos o meio ambiente através dos nossos produtos também. Então, poxa, como a gente consegue... O produto é consequência de tudo que a gente fala, né? Mas como a gente consegue, de fato, fazer as limpezas na praia que a gente faz, como a gente consegue, né, fazer a questão do ecolocal que a gente tem lá como muito forte, como a gente consegue trazer essa questão do movimento, a saúde física, a saúde mental. E isso tudo, às vezes, é não somente porque a pessoa quer, mas ela foi impactada por algo que, né, ela abriu o interesse dela para isso. Então, a gente está nesse caminho. Eu acabei
fugindo um pouco da sua pergunta, mas é muito interessante mesmo a gente ver as coisas irem acontecendo sem, às vezes, a gente planejar. Muitas vezes porque veio de forma orgânica através de vocês, através de parceiros. Você não acha que, assim, vocês... Eu acho que o público que consome o produto de vocês, eu acho que tem uma identificação, até porque vocês são jovens e porque você está dando essa oportunidade de participar, se mostrar também, porque é muito legal, porque hoje em dia as empresas que a gente conhece são de pessoas mais maduras, né? Que já levaram uma vida para construir uma marca e tudo mais. E eu acho que existe essa identificação, né, do produto com vocês, por serem jovens e oferecer uma marca vegana e estar participando e estar junto e aí a galera consumindo, né, porque são produtos bons, eu falo por mim que utilizo e eu acho que existe muito essa identificação do produto com vocês que são jovens, passando essa mensagem, entendeu? Eu acho muito legal. Entendeu que o exercício físico, o esporte, ele é primordial nos dias de hoje, né? Total. Eu acho, até a minha próxima pergunta para você, Victor, vai ser da seguinte maneira. Eu acho que eu tava até tendo essa conversa com um amigo meu correndo na USP 2 semanas atrás, de como faz falta quem está de frente das empresas tá dentro do mercado, né? Porque às vezes as empresas lançam um produto para ter faturamento. E aí você já veio com essa ideia de, não, você quer lançar um produto que faça diferença na vida das pessoas. Em contrapartida, você também tá dentro do mercado. Eu acho que você está ali na Expo, eu já te vi em várias Expos já. Realmente, vocês estão em contato com os atletas, não só com os atletas de alta performance que performam mesmo, mas também com os atletas amadores, que vão completar a prova de forma saudável, praticar um exercício, ter esse contato, ouvir os feedbacks. E eu tava comentando com meu amigo que eu sinto muita falta disso, porque às vezes eu vejo as marcas meio sem direcionamento, assim, sabe? Lançando produtos à torta direita, às vezes produtos que nem se enquadram muito dentro do esporte que a gente pratica, sabe? Patrocinando atletas ou pessoas que às vezes não representam tão bem a identidade da empresa. E aí vem a minha pergunta para você. O quanto isso ajudou vocês na fundação da Dobro, né? Você mesmo vivenciando o esporte desde pequeno com a sua família, tudo. O quanto isso te ajudou na criação da marca, né? E no crescimento rápido de vocês, né? Porque eu conheci a Dobro não faz muito tempo. Eu sei que você já está um tempinho no mercado, achei até legal você comentar há quanto tempo. Mas eu vim conhecer a Dobro faz pouco tempo e eu vi um crescimento assim absurdo. Não só de utilização dos produtos na onde eu convivo, nas provas, na USP, no Ibirapuera, mas também nas redes sociais. Muita gente, sabe, comentando, falando bem. Então, quanto isso te ajudou nesse processo de criação, né? Para a Dobro chegar no sucesso que é hoje? Sim. Eu acho que... Independente da marca, tá? Eu acho que não existe o errado, tá? Eu acho que cada uma tem e preza dentro da sua realidade, tá ali na Expo com o fundador ou não, com o head ou não, com promoters ou não. Eu acho que faz a diferença hoje, sim, a questão do tete-a-tete ali, né? Principalmente hoje com redes sociais, com uma galera mais jovem também dentro da corrida, principalmente, né? A gente veio essa mudança também, muitos jovens entrando para a corrida, que antes, né, uns 5 anos atrás, era um pessoal, vamos chutar não mais velho, mas não tinha molecada de 20 anos correndo provas sempre mais por de aí, 30, né? Exato, exatamente. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, isso ajudou muito a Dobro a crescer, porque a gente está muito envolvido, não somente nessas questões do feedback, mas por também viver isso tudo, né? Então, o gel, a gente lançou o gel através de uma necessidade, né? Porque eu tinha muitos problemas com o gel, né? Questões gástricas mesmo, de não me adaptar, e não era pela qualidade do gel, não, já tentei vários, mas é porque o meu corpo não absorvia. E eu tenho também algumas restrições, alguns alimentos que, de fato, não digeria bem. E era super normal isso. Quer dizer, normal não é, né? Mas as pessoas têm isso. Então, de fato, eu falei, poxa, como eu consigo trazer um gel de carboidrato mais natural, né? Então, até gosto de contar a história da inovação do gel.
Mas acho que antes disso também, né, voltar ali pro tempo, a Dobro tem 2 momentos, né? Até a pandemia e pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Então, a gente começou a Dobro em 2018, né? A Dobro foi meu projeto de TCC na faculdade. Nossa, que legal. Então, eu fiz uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos e lá eu estava trabalhando numa startup também, e isso também incentivou a querer empreender. E durante uma viagem de esqui, né, eu levava na minha mochilinha assim um energético, assim, um energético zero, eu já gostava de me cuidar, mas ao mesmo tempo eu levava uns cookies naturais, assim. Mas eu falei, poxa, será que não tinha nada que de fato seja mais prático do que ficar carregando uma latona de energético com cookies, assim, porque você tá no esqui, você não quer parar pra comer. E mesmo que você pare pra comer, você vai comer hambúrguer, fritas, essas coisas que, né, não são legais. Então, no dia seguinte eu lembro que eu entrei no supermercado lá no Whole Foods e vi uma gôndola inteira, assim, de barras energéticas, de energy bar. Eu falei, caraca, não tem isso no Brasil. Não tem barra energética no Brasil. E até então não tinha. Só tinha barra de proteína, barra de frutas, barra de cereais, barra de nuts, né? E juntou isso meio que com a vontade de empreender, porque eu já estava tendo essa experiência lá fora. E eu voltei em 2017 para o Brasil, no meu último ano da faculdade. Convidei o Pedro, né, poxa, vamos tirar isso do papel? E aí eu lembro que lá no início, né, foi muito no modelo de negócio no TCC da faculdade, que eu fiz administração, e já procurando engenharia de alimentos, fábrica, para a gente lançar as barrinhas energéticas, né? Então, a Dobro nasceu com a barrinha energética, que é uma barra de tâmara, barra com café, né, com cafeína, como a gente traria brasilidade, ingredientes brasileiros para a barra. Então, a gente foi a primeira barra energética com cafeína do Brasil, lá em 2018. Então, a gente começou com as barras, né? Depois a gente veio com as barras de proteína em 2019. E aí veio a pandemia em 2020. Só que com a pandemia em 2020, e a gente trabalhando só com barras, poxa, todos os supermercados estão fechados, vocês estão em casa, todo mundo está em casa, ninguém consome barra. Barra é um produto snack para você comer durante o trabalho, para você grab and go ali depois do almoço, né, um snackzinho, só que todo mundo está em casa. Você não vai comer barra, você vai comer um pão, você vai comer uma refeição, uma fruta e tal. E aí em 2020 a gente teve que, né, reformular o nosso modelo, foi quando a gente saiu das barras e trouxe as proteínas em pó. Plant-based também, né? Nossas barras já eram veganas na época, a gente falou, não vamos mudar isso, vamos continuar com esse pilar que a gente tem. E aí lançamos as proteínas em 2020. E aí a gente volta a falar de saúde física, a gente volta a falar de, façam exercício, né? Galera dentro de casa, começou muito forte aquela onda também do ciclismo, da bike. E foi num momento desse, na pandemia, que eu fiquei em Araraquara uns 20 dias, lá na casa dos meus pais, né? Até para sair um pouco de São Paulo. Todo mundo trabalhando de home office. Foi um momento muito difícil para a Dobro também. A gente... de faturamento caiu absurdamente. A gente era pequeno ainda, era o segundo ano de empresa. Então, foi muito desafiador, assim, para a gente naquele momento. E aí, foi num pedal desses com meu pai, durante a gente pega lá no interior, entra nos canaviais, assim, da vida. E a gente tinha batido um suco de beterraba de manhã. E a gente tomava um suco de beterraba, né? Pela questão do carboidrato, antioxidantes e tal. E... enfim, sempre quando eu pedalo ou corro, eu sinto esses momentos com momentos que eu vou refletir. E sempre acaba indo para Dobro, né? Sempre, o que eu posso fazer? Então, eu sou uma pessoa muito também... não na palavra ansiosa, que eu não gosto de usar ela, mas, o que você faz antes de dormir? Fico pensando no trabalho, né? Aquelas coisas, né, no nosso dia a dia. E na bike, quando eu tava pedalando, eu já tava imaginando, né, em algum gel, porque a gente já teve contatos com pessoas, com atletas que, lançamos a nossa barrinha, lançamos a nossa proteína, e na época a gente tinha feito uma pesquisa e perguntaram, qual o produto? Lança um gel de carboidrato e tal. E eu lembro que o gel de carboidrato não era o primeiro mais votado, assim, mas dentro da pesquisa era acho que o segundo ou terceiro. Mas o gel sempre foi algo que a gente queria trazer, né? E aí, durante esse pedal,
a gente parou num bar de canavial mesmo, para comprar um isotônico, assim. E, de fato, eu lembro que quando eu fui comprar e pagar o isotônico, eu vi ali no caixa aquelas pinguinhas de mel. É um sachê de mel gigante. No interior, em festa universitária, é muito conhecido essas coisas. E tinha uma roxa. Aí, aquilo, beleza, paguei e tal. Aí eu voltei, fiquei pedalando. E aí... Aquilo me associou, poxa, pinguinha de mel, por que tem uma pinga e não um suco de beterraba ali? Enfim, eu falei, não, vou fazer um gel de beterraba. Vou fazer um gel de beterraba dentro de uma embalagem de mel. E foi assim que surgiu a ideia do gel, do caso desse gel aqui. E o primeiro teste da embalagem dessa embalagem era desse tamanho, assim, era uma pinguinha de fato. Que ele pegou, né, fez desse tamanho e surgiu. E eu lembro que na época, né... Poxa, quem que vai lançar um gel de carboidrato de beterraba numa embalagem de mel, né? Então, foi difícil lançar isso também, né? Convencer o meu sócio, né? Poxa, será que vai? Será que não vai? Até mesmo a gente entender, né, com o mercado, se isso faz sentido ou não. Porque, para mim, fazia muito sentido. Um gel natural, que eu não ia ter desconforto gástrico, que eu consigo tomar. Até tem pessoas que tomam sem água, né? Então, foi muito disso. Foi um tiro no escuro. E eu lembro que, em 3 meses, a gente meio que vendeu 1 tonelada, assim. Produziu 1 tonelada de gel. Eu falei assim, caraca, agora vai. E, de fato, foi. Foi nesse momento de 21, assim, no início de 2021, com a volta às corridas, com a volta ao esporte, que a gente começou a ter uma nova fase de dobro, muito pelo gel, né? Porque a gente tinha as barrinhas, tinha a proteína... Mas a gente acertou, né, no caso do gel, caiu no gosto da galera por isso, porque foi uma resposta do mercado, né, uma necessidade que as pessoas tinham, de fato, de ter um gel brasileiro, né, antes até mesmo não tinha outras marcas de gel, que hoje até tem, né, tem várias marcas boas, inclusive, mas antes não, antes só tinha marcas gringas, boas também, mas aqui o mercado era meio carente, né, exato. Então eu lembro que a gente lançou e, putz, foi bem bacana nesse sentido. Cara, falando do gel, eu tive contato com gel e uso até hoje. E nós que corremos, né, César, há bastante tempo, acho que o assunto do corredor, que o corredor sempre tem mais problema, é gel. Sim, as histórias, né? Ou quando dá piriri, ou quando quebra. Exato. Sim. Eu já usei, assim, acho que sei lá quantas marcas de gel desde quando a gente começou a correr. Engraçado que no processo de maratona, por exemplo, mesmo de meia, o que você mais conta é com o gel. É gel. O seu alimento durante o percurso é o gel. Sim. E aí, dependendo da marca, a gente testou vários, né? Esse tem leite, não dá. O outro não tem não sei o quê, sabe assim? Então, assim, é muito complicado. Então, o gel, realmente, vocês acertaram. Não, e vira um aliado, né? Porque se você gostou, se você, de fato... né, performou, você não quer trocar. Então, né, óbvio que você vai acabar trocando com sabores e tal, mas você fica muito parceiro da marca, né? E, ao mesmo caso, se for ao contrário, né? Se você não se adaptou, não gostou, é difícil também você retornar, né? Mas também vai muito do atleta, né? Até a gente fala, poxa, será que não foi algo que você comeu no dia anterior do que, né, culpar o próprio gel? Ou, poxa, você, né, consumiu o gel ali num momento que foi com água, foi sem água. E, obviamente, o gel, você precisa tornar um hábito para o seu corpo entender também. Então, às vezes, não bateu na primeira, mas, pô, a segunda, na terceira se adaptou. E aí, obviamente, né, fica mais fácil para todo corredor. Tem corredor que, poxa, do gel A ao Z, para ele tanto faz. Sim. Né? Tanto faz. Mas tem corredores que não, né, que preferem. Mas eu acho que a maioria tem essa questão de escolher realmente, porque, por exemplo, no processo de corrida de longa distância, você usa muito. Muitos. Então, se você não está com o seu corpo adaptado com o gel, com certeza você vai ter problema no percurso. Em contato com o meio que a gente vive, né? Que a gente acaba convivendo mais com corrida do que a gente imagina. Eu acho que um dos únicos produtos que o corredor geralmente não é de ficar trocando muito é o gel. Se o cara usou 2, 3 vezes e não deu desconforto intestinal, estomacal... Se caiu bem no treino, se o rendimento dele melhorou, cara, ele não vai trocar o gel. Ele não vai trocar o gel. E aí, a minha pergunta para você foi... Como foi a aceitabilidade no início com essa embalagem nova? Porque, igual você falou, as embalagens eram meio que padrões, né? Você explicou o motivo já, mas...
Como que foi lançar? Porque eu imagino que tenha sido 2 desafios, né? O primeiro de lançar um gel inovador, natural, de beterraba, que não tinha no mercado. E outra que é da embalagem, né? Então, acho que vocês devem ter enfrentado 2 desafios para lançar esse produto e para testar a aceitabilidade dele com os corredores, com os atletas, né? Perfeito. Eu lembro até hoje também que a gente pegou uma sulfite e colocou, quais são os desafios dessa embalagem e quais são as oportunidades dessa embalagem. As oportunidades que eram que a gente, de fato, queria mostrar é que a Dobro estava lançando um gel natural. E o que essa embalagem traz para você? Naturalidade. Você consegue ver a cor do produto, você consegue ver que ela é até um pouco artesanal e te remete a mel. O que o mel é? Natural. Então, não é vegano, não é o nosso caso, né? Mas era para simbolizar exatamente isso, para de fato você entender que você está tomando um produto natural, um chup-chups. Então, essa é a nossa maior oportunidade de enfatizar que era um produto de beterraba, que tem estudos que mostram que beterraba é super bacana, por questão do nitrato, da performance e tal, mas associar isso à beterraba e associar isso à naturalidade e, consequentemente, à marca. Como a Dobro consegue se posicionar como uma marca mais natural, com ingredientes mais naturais. Então, essas eram as oportunidades para a gente lançar esse gel. Por outro lado, são os desafios que a gente tem até hoje, que de fato essa embalagem é prática, né? A pessoa está acostumada a abrir. Olha, se for pensar, a gente está desde criança abrindo sachêzinho de doce de leite ou de mel. Então, tem gente que sim. Por outro lado, tem gente que está adaptada a só puxar rápido, né? E aí tem a questão da sustentabilidade também, que a gente queria, né? Aqui você não... Quando você morde, você não está jogando a ponta no lixo, né? Por mais que a gente sabe que a gente sempre fala para descartar corretamente, muitos corredores arrancam essa tampa e jogam fora, né? Não colocam no bolso, por exemplo. Então, tinha essa pegada também, além da naturalidade, né? De como a gente conseguiria trazer algo mais sustentável nesse quesito que a galera não ia desperdiçar. Porque ou você joga tudo, né? Ou não. E aí o desafio era exatamente esse. Porque tinham pessoas que estavam muito acostumadas com a embalagem tradicional já, que é um hábito, né? Ciclistas também têm um pouco de dificuldade, porque não é um gel que você consegue... Quem está adaptado, né, já entendeu que é só morder e girar a pontinha. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas até que durante as expos falam, poxa, eu tenho resina no dente, eu não consigo abrir. Ou, sei lá, tenho um aparelho. Então, assim, fico com medo de morder, ou tenho sensibilidade. Mas são os desafios, né? São os desafios. Você consegue colocar uma pontinha aqui, prender, colocar um negocinho a mais. Então, assim, a gente já tentou de algumas formas melhorar esse produto. Mas é o que a gente sempre fala, né? Colocar na balança quais são as oportunidades e desafios e ver se, de fato, a gente consegue depois melhorar, né? Primeiro, também voltando à questão do empreendedorismo, eu não preciso lançar o produto perfeito agora. Eu preciso lançar esse produto. Lancei esse produto e como eu consigo melhorar. Tanto que esse gel aqui, ele era maior e mais fino, né? Ele era mais altinho, assim. Ele tinha, se não me engano, 11 centímetros. Hoje ele tem 9. E aí ele era mais gordinho, para dar 30 gramas. Aí a gente foi modulando ele também. As próprias caixinhas, os displays eram maiores, vinham 20. Então, assim, com o tempo também você vai entendendo não somente a fórmula, mas a embalagem, depois a embalagem secundária, a comunicação. Então, isso tudo, né, a gente vai entendendo quais são os pontos fracos e fortes de cada produto e o que a gente tem que trazer. Hoje você tem... as 2 embalagens, vai continuar tendo as 2 embalagens? Isso, hoje a gente tem as 2 embalagens porque são produtos diferentes também, né? Então, quando a gente lançou esse gel, é um gel 100% natural, sem nitrato. E aí, quando a gente viu a oportunidade de lançar um novo gel, né? Só que com o nitrato, né? Que é uma beterraba concentrada em nitrato, né? Pela questão que a gente vê da vasodilatação, a gente falou, poxa, beleza, vamos lançar um gel com nitrato, só que a gente aproveita e lança numa embalagem tradicional. Então, não somente a embalagem é diferente, mas as fórmulas são diferentes, né? Então, esse gel aqui, ele tem nitrato, além do carboidrato. Esse daqui só tem um carboidrato, né? Então... E aí tem outras versões, né? Laranja, tem acerola, tem com cafeína. A mesma coisa aqui, tem sem cafeína, tem com cafeína, tem com citrulina também. Então, a gente olha muito a questão do estudo científico. Poxa, se aí um estudo que mostra que o nitrato vai melhorar a performance esportiva do atleta, poxa, vamos lançar. A gente lançou o primeiro gel com nitrato do Brasil, né? Saiu um estudo que
saiu a combinação de citrulina com nitrato, otimiza e melhora ainda mais a performance do nitrato, porque eles agem em vias diferentes no corpo e vai melhorar o desempenho do atleta. Lançamos com citrulina também. Então, a gente está muito também olhando não somente a tendência, mas o que de fato a ciência está falando, que os nossos nutricionistas estão demandando, o que é interessante para o atleta. Acho que isso também para a marca é muito importante, né? Não adianta só a gente, igual você comentou, vou lançar um produto aí para ganhar dinheiro. Beleza, a gente pode... não acho errado a marca fazer isso, mas... Até quando ele vai ganhar dinheiro com esse produto, se esse produto não for de verdade, né? Porque hoje em dia tem muito do hype, né? Das mídias sociais, você contrata aí uns influenciadores, você tem dinheiro para contratar um monte, esses influenciadores vão falar sobre o seu produto. Beleza. Só que o dinheiro não é infinito. Você não vai ter... né, dinheiro para ficar sustentando vários influenciadores, né? Que eu não acho errado, eu acho super certo você usar os influenciadores, os atletas para falar da sua marca. Só que isso torna muito mais fácil, até para eles, quando o produto é de verdade, quando o produto está relacionado à ciência, tem estudo científico por trás. Porque aí não tem problema. Não adianta, você vai falar uma coisa que está respaldado por um nutricionista por trás também. E aí fica muito mais fácil. Então, hoje até um feedback dos nossos influenciadores, né? Que muitos a gente paga, muitos são parceiros, né? Então, tem de tudo um pouco dentro das parcerias comerciais hoje em dia, né? Mas, de fato, né, é um feedback deles. Poxa, como é bom falar de um produto que eu uso, que eu gosto e que, de fato... tem ciência por trás. Então, isso fica muito mais verdadeiro até na relação entre marca e parcerias, né? Tanto atleta quanto influenciadores, mas o consumidor final enxerga isso também, que aí é o mais importante, né? Que é a resposta do público que a gente estava falando. A Nutri, ela já indica o produto de vocês, né? Sim. Então, isso que é legal, né? Você vê que não só... as pessoas consumindo, mas assim, os médicos indicando o produto para o atleta que vai, né, em busca de uma performance, né? Tudo. Então é legal ver os seus produtos assim também, né? E não é... E como a gente é de nutrição, né, de alimentos, o nosso maior parceiro são os nutricionistas, né? Porque hoje em dia, quando você vai fazer uma avaliação com o nutricionista, se o nutricionista fala para você tomar A, B e C e comer X, Y, Z, você vai seguir isso que ele está falando, né? E o nutricionista, né, obviamente, prestando não, né, mas mostrando a sua marca, vendo como ela é boa, é muito importante para a gente também. Então, a gente tem muitas parcerias com nutricionistas e muito contato com eles para, de fato, não somente mostrar inovações para eles, tem uma barrinha com cafeína, só que isso daqui é a base de tâmara, pasta de amêndoa, quinoa, aveia, chia, tudo num produto só. Você não estava pedindo para ela misturar, fazer uns mix de nuts, tomar um cafezinho? Então, tá tudo aqui. Ou, da mesma forma, assim, Nutri, o que você está indicando para o pessoal? Eu indico algo proteico durante a tarde, que seja prático, tá? Beleza, vamos lançar alguma coisa parecida com isso. Então, tem muito essa troca, né? Do que de fato, a galera, né, pede para o nutricionista, que o nutricionista mostra para a galera, mas, ao mesmo tempo, como a indústria consegue, né, facilitar esse caminho. Que nada mais é do que são trocas, né? Como a gente consegue trazer produtos que a sociedade, né, que os consumidores vão utilizar, porque ou é bom, ou é prático, ou, de fato, né, ele precisa tomar aquilo. Então, é muito nessa troca com os nutricionistas que a gente tem uma comunidade que é super importante para a marca. Então, não somente nas expos de corrida, a gente está muito presente em expos de nutrição, em congressos, né? Tá rolando agora, essa semana, a VP Nutricional, que a gente vai rolar em outubro a Nutrição Esportiva, que também a gente vai. Então, a gente vai como marca nos relacionar com os nutricionistas, com a nossa comunidade, ouvir feedbacks, ouvir, de fato, o que a gente pode melhorar com os nossos produtos e, ao mesmo tempo, a gente mostrar para eles o que a gente tem de portfólio. Assim. Ô, Vitor, pergunta. Você falou que depois da pandemia foi a grande virada de chave da Dobro, principalmente com a questão dos GEs, né, de carboidrato. Qual foi o momento mais marcante para vocês, assim, nesse período, já que vocês viram essa, né, virada de chave? 2 perguntas em uma.
E como vocês... que nem eu falei, eu vi um crescimento da Dobro muito grande nos últimos anos. Nos últimos meses, inclusive, também. De como surgiu essa ideia e como foi essa questão da estratégia comercial de vocês para fazer parcerias, as nutricionistas. Como vocês bolaram esse planejamento comercial para ter esse crescimento grande que vocês tiveram, assim, nesses últimos tempos? A gente fala virada de chave, mas é algo meio que não é tudo isso, assim, né? Óbvio, mas a gente tinha uma comunicação, um modelo de negócio até a pandemia, e depois da pandemia um outro modelo onde a gente percebeu que, de fato, a gente tinha mais chances, talvez, no digital do que no varejo, né? E aí, obviamente, as pessoas já comprando os produtos no online, no site, a gente viu que, poxa, vamos fortalecer a nossa comunicação no digital. E fortalecer essa comunicação no digital é muito através do trabalho que a gente começou a fazer com influenciadores digitais, né? Então, atletas no geral. E antes disso, até mesmo antes da pandemia, o mercado no geral, não é que tinha um preconceito, mas não via talvez esses influenciadores ou os próprios podcasts como um trabalho, né? As pessoas ainda têm um pouco de preconceito. Qual é o seu trabalho? A sua influência. Influencer, baita influência, foda, top, comunica, engaja, transforma vidas. E isso, de fato, é um puta trabalho, porque é uma puta responsabilidade deles também, né? Então, quando a gente entendeu que isso, de fato, era uma realidade, e talvez, né, foi esse pulo do gato, a gente começou, de fato, a fazer parcerias olhando para isso. Tá, o que você precisa? Preciso de X, preciso de produto, preciso disso, então, beleza. Quando é bom para ele e começa a dar retorno para a empresa, deu certo com 1, deu certo com 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, você vai escalando isso, é um retorno que a gente percebeu que estava dando não somente de awareness, mas de retorno financeiro também para a Dobro e para o próprio influenciador e atleta, porque ele vai enraizando com a marca, e aí você pega, por exemplo, o influenciador que está com a marca top A, a marca top B, e você entra como uma marca top também. Você agrega as comunicações e pro próprio influenciador, pro próprio canal, poxa, tô com a marca tal, tal e tal. Você ganha uma valorização, né? E isso foi acontecendo de uma forma orgânica e, obviamente, da gente indo atrás de pessoas chaves, né? Dentro da corrida, dentro de outros esportes, mas também a gente percebeu uma demanda ao contrário também, passiva. Hoje você pega ali o e-mail, o direct da Dobro, assim... dezenas, centenas de pessoas pedindo parceria e ótimo, a gente não tinha isso antes, a gente que ia atrás, né? Então, acho que esse ponto da comunicação foi rápido, porque o retorno nas mídias sociais, ele é a curto prazo, né? Ele não é a longo prazo em outros modelos antigos de comunicação, de rádio, TV, revista, ou até mesmo no varejo de trade, né? Você colocar, por exemplo, um totem da Dobro na Paulista, um totem da Dobro na USP. Poxa, esse retorno, será que ele vai voltar rápido? Na mídia social, não. Você investe hoje e amanhã provavelmente já vê o retorno. Então, é muito disso. Mas, ao mesmo tempo, é muito o que a gente estava falando anteriormente. Só deu certo, só foi rápido, só foi bom porque o produto é de verdade. Porque o produto, de fato, é bom, porque tem a resposta do público. Porque nada adianta a gente investir hoje e ter a resposta amanhã, se daqui semana que vem essa pessoa não vai retornar e comprar de novo. Porque aí seu CAC subiu absurdamente e você não tem essa retenção do seu público depois na sua base, né? Então, é muito, de fato, de como a gente consegue se comunicar nas mídias sociais hoje em dia, né? Passar a informação mais rápida dentro de um determinado nicho, que hoje a Dobro está muito forte na corrida, por ser algo também mais democrático ou até mesmo maior do que os outros esportes e por ela ser, de fato, o que a gente quer. A gente quer trazer o movimento, a gente quer trazer acessibilidade, a gente quer trazer, de fato, com que as pessoas entendam que não estou falando para você correr uma maratona e consumir 5 géis. Estou falando para você andar ou caminhar 30 minutos por dia. Porque se você fizer isso todos os dias, eu tenho certeza, e é o que a gente quer, óbvio, né? Que você entenda que 30 minutos vai te fazer bem, você vai buscar uma alimentação melhor e você vai acabar indo para suplementos. E depois que você começar
caminhar todos os dias 30 minutos, você vai querer caminhar 40. Aí depois você vai querer fazer uma prova de 5 quilômetros. Aí uma prova de 10 quilômetros, você já vai querer um gel. E aí a gente está com você desde o início da sua jornada de alimentação saudável. Porra, eu quero levar dobro para os meus 42 agora. E é isso que a gente quer. A gente quer pegar essa galera toda e continuar com as pessoas que já estão performando na maratona e tudo mais, mas que eles vejam que a corrida é um esporte democrático para você colocar um tênis e sair correndo por aí. Aí depois você vê o relógio, vê a suplementação, vê pace e essas coisas, né? Mas, de fato, é algo que, né, você vê um propósito antes do seu produto para, de fato, você entender que, poxa, a galera está consumindo isso e aí sim me orgulho, porque, poxa, aí você vê os relatos, era sedentário, era obeso e emagreci, agora estou consumindo suplemento, tomo 20 géis. A gente comentou do Letap e o ano passado o atleta virou e falou assim, acabei de consumir 24 géis de vocês. Eu falei, quê? Consumi 24 géis de vocês, numa prova de 100 km, acho que era do Letap. Aí assim, caraca, por quê? Poxa, será que ele consumiria 24 géis, talvez de outra marca, que para pulsar? Não, porque é um gel natural, né? Então, é muito disso, assim. Aí você começa a brilhar seus olhos cada vez mais, você vê mais propósito para aquilo que você faz. E isso é o que nos move, né? Tanto eu quanto o Pedro, meu sócio, como as pessoas que estão ali dentro com a gente. Então, é isso que, né, que vocês também fomentam aqui, né? De como a atividade física pode transformar as vidas das pessoas, né? É o que a gente mais fala aqui, né? E traz pessoas diversas, mas o que a gente quer vender, vamos dizer, no canal é exatamente isso, né? Sim. Saúde, né? Você praticar esporte e você começar desde criança, quem tem filhos, né? Sim. Que tem esse exemplo, igual você também teve na sua casa, a motivar, né? A gente tem vários exemplos aqui na empresa de pais, né, que já tinham filhos e ninguém fazia nada em casa, mas começou a conhecer o esporte aqui e levou para casa e se estendeu, né, para a família. E isso é um legado, né, que a gente deixa, né, certeza, eu acho, né, para as pessoas. Acho que a gente adotou o esporte e acaba sendo vendendo isso, né. E o canal tem esse objetivo, que nem você traz o seu produto que vai ajudar quem está assistindo aqui, quem precisa, quem não conhece, tem dúvida na escolha, eu acho que o produto vai colaborar, né, para isso. Eu acho que, mais do que o Vitor falar, porque às vezes parece uma coisa muito comercial, né, porque ele é o dono do negócio, é diferente, mas nós como comunicadores, mas também como atletas, né? A gente está aí no dia a dia treinando e suplementando bastante. Eu posso dar um relato de 12 anos correndo, já usei acho que todas as marcas de gel possível, tanto as de fora quanto as daqui. E realmente, acho que a solução que vocês acharam para a questão de facilidade, de ter sabores diferentes também, porque vocês, nas outras marcas é sempre caramelo, chocolate, baunilha. Vocês conseguiram achar uma brasileiridade na questão do sabor, que a beterraba, para quem gosta de beterraba, que nem eu, amo beterraba, de comer beterraba, já é uma coisa muito gostosa, assim, de tomar, junto com a fruta. A questão do líquido, eu acho que é uma sacada muito legal, ele ser mais líquido, porque acho que grande parte das pessoas que começam a praticar o esporte fala, pô, mas eu tenho que tomar esse negócio denso, não cai muito bem, às vezes eu não tô correndo sem água. E igual você falou, não desce legal, muito pastoso. Então, eu acho que vocês conseguiram realmente desmistificar alguns problemas que os géis padrões tinham no mercado. E a aceitabilidade do público foi grande, assim, cara. Eu falo que eu conheço muitas pessoas que usavam outras marcas de gel, testam muitas marcas de gel, mas é igual eu falei, na hora da prova-alvo, na hora daquele momento importante, daquele treino importante, a pessoa sempre vai estar com gel que realmente caiu bem para ela e que ela sabe que vai dar um retorno de performance para ela, cara. Então... Perfeito. Não somente o gel. Eu testo o produto até hoje. Então, eu compro de outras marcas, eu uso. Tem suplementos que eu acho até maravilhosos, assim. Acho que é muito normal isso. E que bom que a gente está num mercado que tem outros produtos bons. Óbvio, tem de tudo, né? Tem produto bom, tem produto ruim, tem produto que pode melhorar, tem produto que não precisava de XY ingredientes, tem um produto inovador. Mas é isso, pra gente também, entendendo, né, como que o mercado está se posicionando, como que, de fato,
igual você falou, já testei vários e acaba me adaptando. Pô, por que você se adaptou com esse e não com aquele e assim por diante? Então, é um dever nosso, um trabalho nosso também, testando o mercado, tanto de outros players brasileiros como players de fora, né? De como a gente consegue olhar, né, para os produtos lá de fora, como a gente consegue trazer talvez alguns ingredientes para cá, porque o mercado brasileiro, ele não perde nada para o mercado lá de fora. Óbvio que tem algumas restrições de Anvisa, algumas restrições de ingredientes, mas assim, as marcas brasileiras não perdem nada para as marcas que estão de fora. Eu digo isso porque eu vi com os meus próprios olhos, né? De feiras lá fora, a gente comentou da feira de Buenos Aires. Então assim, poxa, quando você vê, a gente não está atrás, sabe? Então, a gente está bem de produtos, de marcas, isso que é o mais interessante. E cada vez mais, né, a ideia da gente, né, como fundadores de marcas de sustentabilidade, de suplementação, de veganismo, é fomentar o mercado para, de fato, a gente trazer o esporte muito atrelado à alimentação, porque no final do dia, os nossos maiores concorrentes são as big, né? Os grandes que, de fato, vão colocar ali um produto a R$2, uma barrinha a R$1,50, que, putz, vai derrubar a sua barra de R$7, R$8, que é muito mais saudável. Ou é colocar ali um isotônico que tem um monte de corante e, de fato, não é um corante natural. Então, esses grandes players, que eu entendo que são, de fato, né, os nossos concorrentes, porque eles não estão entregando um produto saudável, natural, ou até mesmo que, né, não vá denegrir o meio ambiente. Porque se eu tenho um concorrente desse nível comigo, ótimo, porque ele vai me puxar para cima e eu vou puxar ele também. E nós dois estamos brigando ali pelo rabo da baleia. E não, a gente tem que, né, conquistar o mercado, pegar uma fatia maior do bolo. E esse bolo, né, não está com a gente ainda. Então, é isso que a gente tem que, né, fazer essa movimentação, só que tudo isso só vai acontecer a partir da resposta das pessoas, da sociedade. Quando elas entenderem, de fato, com o esporte, com o movimento, que a caminhada do dia a dia demanda noites de sonos melhores, demanda relações melhores, demanda atividade física, demanda alimentação, que aí, de fato, né, a gente vai começar a ver o mercado cada vez mais crescer. O que a gente conversou lá no início também da corrida. Hoje em dia, muita gente nova correndo. A gente vê os TikTokers hoje em dia fazendo prova de 21, 42K. Pessoas de 18, 19 anos, que antes estavam na balada, que antes estavam no álcool. Assim, caraca, que da hora, que legal. Então, é isso que a gente gosta também. Gosta dessas histórias para poder contar também, assim. Muito. Deixa eu te perguntar. E essa marca, onde surgiu? Como que ela surgiu? O nome? O nome da Dobro? Isso. Eu já vi você explicando, né? Já vi. Mas eu queria que o público soubesse, né? De onde surgiu. Sim. Antes, a gente... Quando você vai lançar acho que para vocês não foi diferente. Putz, como vai chamar o podcast, né? Sim. A ideia surge, muita coisa surge, tá tudo rolando, aí você fala assim, e o nome? O nome é por último, né? Então, com a gente não foi diferente. A gente queria trazer um nome que, de fato, fosse curto, né? Dobro é curto. Um nome que fosse impactante, mas, ao mesmo tempo, que remetesse ao que a gente quer. Que a gente queria, que era a energia, essa energia infinita, essa energia sem fim. E, poxa, como a gente ia... vamos buscar isso. Aí começou Google, energia, nome de energia. Começamos a viajar, né? E na faculdade ainda, você só viajava, né? Então, putz, para tudo quanto é lado. Aí a gente achou a teoria de Vortex, que é do cientista Nikola Tesla, que o carro Tesla, né, elétrico é baseado nessa teoria também. Então, o Nikola Tesla falava que a energia estava nos números dentro de um círculo, e aí ao você colocar o número de 1 a 9 dentro desse círculo, você dava a origem do infinito, porque você ligava o dobro de 1, 2, dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16. Só que ele falava que os algoritmos eram de 1 a 9, né? Aí o dobro de 16... dobro de 8 é 16, que é 1 mais 6, então é 7.
Dobro de 7, 14, que é 4 mais 1, então é 5. E aí você vai fazendo isso infinitas vezes, né? Dobro, 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 dá a origem do símbolo do infinito. Uhum, e a gente falando dobro, 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 pô, dobro. Dobro. E aí ficou o dobro. Antes a gente, né, dentro dessa teoria também, o 3 e o 6 são os números da pulsação, né, que ele falava, que eles nunca são tocados e de fato não. E o 9 é o número supremo. Então, ou poderia chamar 9 ou dobro. Aí a gente ficou no dobro. E por que o 3 e o 6 e o 9 são da pulsação? Porque dentro do círculo, por exemplo, 360 graus. 360 graus, se você somar o 3 mais 6 mais 0, é 9. Divide por 2, 180 graus, 1 mais 8 mais 0, 9. 90, 9. 45, 4 mais 5, 9. Vai dividindo isso, sempre dá 9. Então, 9 era o número supremo. E aí foi isso que... Foi nessa teoria que deu a origem do símbolo da dobro também, né? Que você vê, tem dois símbolos do infinito. E foi dobro... De dobrar os números, né? Um nome que a gente gosta bastante, que não está atrelado a nenhum produto, e sim num propósito que a gente quer trazer, que é essa energia sem fim mesmo, essa melhora constante, essa ideia de estar em movimento, né? Então, é muito nessa pegada, assim, que... Legal a história. Tem gente que fala dobrou, tem gente que fala sou o dobro por conta do Instagram, mas a gente pode falar do jeito que você quiser. Eu já falei dobrou, já. Eu também já falei várias... Eu conheci a marca através da Nadiara, que ela começou a usar os produtos de vocês. Eu falei, nossa, que legal. E aí, foi através dela que eu falei, não, eu também quero experimentar, né? Porque é influenciador, né? Que você falou, e a gente acaba seguindo, gostando, e a gente, dependendo do influenciador, passa aquela confiança, não... Isso é o mais importante também, até para a marca, para escolher, né? Pô, se o influenciador não tá falando com convicção, ou de fato não curtiu o seu produto, tá tudo bem. Não precisa mais falar, a gente, não faz mais a parceria. Mas é tão legal quando você conhece, né, um influenciador e sabe que ele pratica o esporte, que gosta, que faz você encontra ele na USP. Que você encontra ele na USP. Então, assim, e eu particularmente sempre seguia a Nadiara, e quando ela começou a usar, eu falei, nossa, foi quando eu conheci o produto. Legal. Eu falei, poxa vida, o que será que é isso, né? Sim. E ela experimentava, usava e tal. É uma super parceira da Dobra. Sim. Tá com a gente há muito tempo, inclusive, acho que desde 2020, 2021. Eu acho que desde o início quase de vocês aí, sim, viu? Sim, isso que é legal também. Tem vários que vão construindo uma história com a gente que, já chegou de aparecer no escritório, do nada. Tá fazendo aqui? Tava aqui perto, vim passear, tomar um café. Assim, poxa, que bacana. É isso que a gente quer, assim, sabe? Que, de fato, as pessoas veem uma parceria que começa... comercial no Instagram, depois se conhece, vira, pessoal, vira para construir junto mesmo. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Muito legal. Eu falo, Vitor, eu acho que a grande sacada de verdade de vocês, lógico, os produtos são ótimos, não tenho o que falar, mas é essa questão vivencial de vocês mesmo, de estar dentro do esporte, de conhecer a galera, de... saber as reais necessidades. É o que eu falei no começo. Eu tive uma conversa muito reflexiva, assim, com esse meu amigo correndo, que, cara, eu falei, não é possível que as empresas estão dentro desse mercado e, às vezes, conhecem menos que nós, que somos atletas, amadores, não somos nem profissionais. Mas eu acho que falta disso, sabe? O que vocês estão fazendo é conversar com os atletas, principalmente com os amadores, que eu acho que é o público maior, né? Que utiliza o produto de vocês no dia a dia. E entender essas reais necessidades, se tá bom, se tá ruim, o que pode melhorar, o que tá faltando. Lógico, também não dá para agradar todo mundo, acho que é uma questão difícil, mas eu acho que a grande sacada da Dobro realmente foi essa, é entender o mercado, conhecer o atleta, conhecer o usuário do produto e trazer algo que realmente facilite a vida dele no dia a dia, porque a gente já sabe que correr é gostoso, a gente ama. Sim. Mas o quanto menos a gente levar de peso, quanto menos atrapalhar na nossa questão, né, funcional do organismo, banheiro, que a gente sabe que é uma coisa que no corredor é problemática. Sim. Eu acho que vocês conseguiram entender isso e essa sacada das feiras também, cara. Acho que parabéns por vocês estarem presentes, dar cara, ouvir, ter esse tete-a-tete. Acho que é super importante. E esse ponto até foi muito bem você ter falado, que foi a construção da nossa virada, assim, também, porque...
quando a gente voltou da pandemia, né, final de 2021 para 2022, todos os eventos, todas as provas não existiam, né? Elas tinham sido pausadas, né? Tudo, o ano que vem. E quando voltou, a gente voltou apostando nisso. Então, a gente apostou em estar nas provas desde o início de 2022. De, várias provas que a gente ia participar em 2021, que a gente não pôde, e ainda em 2022 a gente foi. E o crescimento também foi muito de fato disso, de estar ali toda hora a galera vendo a gente na SP City, vendo a gente na Maratona de São Paulo, no Rio, em Floripa, ver, por quê? Isso, você pode não consumir o produto agora, mas se você viu a gente ali umas 6, 7 expos, uma hora você ia comprar. E se você comprou, ótimo, né? Beleza. Não tô falando porque você comprou, mas porque você conheceu a marca, você experimentou. E aí, depois disso, né? Muito trabalho da gente de reter vocês ou de vocês, de fato, verem o benefício do produto, né? E quando for bom para os dois, vai continuar essa parceria aí para muito, muito tempo. Vocês pensam em lançar o isotônico? Ele já tem, né? Assim, garrafinha. Não, tá em garrafa pronta? Pronto? Sim, a gente tem muitos produtos, né? Isotônico pronto, proteína pronta, outros sabores de gel, outros sabores de barra, outros snacks. Assim, dentro do nosso P&D, assim, tem um monte de produto mapeado, né? Acho que, não vou mentir, óbvio que tem. É algo que a gente quer cada vez mais trazer inovação, né? Mas muitos dos lançamentos também, a gente, né, quando vai lançar um produto, a gente tem ali algumas premissas, né? Tanto de contexto de mercado, né? Poxa, eu vou lançar um produto, sei lá, de corrida em janeiro, quando você está de férias, talvez, quando você não está se preparando. Então, não. Eu vou lançar um produto antes da Black Friday. Talvez sim, né? Para fomentar essas questões. Vou lançar um produto no Letap atrelado a ciclismo. Parece ser interessante. Então, vai muito dessas questões de como a gente consegue lançar produtos no contexto e também olhando para o nosso portfólio. Poxa, vou lançar uma linha da Dobro de, por exemplo, de wellness, assim, né? Pode ser que sim, mas faz sentido hoje, olhando para o nosso portfólio? Então, assim, tem muitas questões que a gente quer trazer para o nosso dia a dia, trazer para, de fato, o portfólio ficar mais rico, mas que a gente não pode dar um pulo maior que a perna. Então, eu tenho que, né, ter um storytelling muito interessante, que converse com a minha comunicação, porque não adianta eu estar falando de corrida, e aí do nada eu viro e falo de, sei lá, futebol, tá, mas e a corrida? Até que tem alguma coisa a ver, mas, por que eu estou falando agora de, sei lá, de dança, ou de algo que não esteja relacionado à corrida, mas é muito, muito disso, assim, sabe? Vitor, eu tenho uma pergunta que eu acho que até você explicou bem, até você como explicou pra gente quando a gente foi no escritório de vocês, que a Dobro não é que não quer estar muito ligada, mas vocês estão mais presentes no atleta padrão, no atleta do dia a dia, aquela pessoa que está começando, está pegando gosto. Vocês... E aí eu ando acompanhando bastante as redes sociais e vi que vocês estão com alguns atletas bons de agora também. O Melk Dias, que vocês agora estão dando um apoio para ele. Vocês pensam agora no futuro já migrar um pouquinho mais para essa parte dos atletas de alta performance também? Porque assim, eu falo, existem outras marcas que focam em performance, que eu acho que não é muito a ideia de vocês inicialmente, mas o produto de vocês super atende a demanda de quem também performa, né? Então... Vocês têm essa ideia de migrar um pouquinho para a parte de comercial, de comunicação também, desses atletas que correm um pouco mais forte, que performam, até atletas semi-amadores, semi-profissionais aí para expandir ainda mais o nome da Dobro? Com certeza. Com certeza, e é uma realidade, igual você falou, assim, os atletas profissionais estão nos procurando também. A gente está em negociações também com outros, porque, de fato, os produtos atendem super a essa realidade deles, ainda mais atletas que querem ver naturalidade e performance dentro do corpo deles, né? Como eu consigo impactar positivamente o corpo sem impactar negativamente a natureza? Essa é a nossa pegada, principalmente com o atleta profissional. E aí ele vê valor, ele vê que tem um portfólio de produtos para pré, durante e pós-treino dele,
ou até mesmo a gente tem o shot noturno, né? Que é é fantástico esse produto, assim, para quem tem problemas com sono, melhora muito a qualidade do sono, né? Que te faz dormir, mas melhora a sua qualidade enquanto você está dormindo. E aí ele vê, putz, faz sentido. Mas é uma realidade hoje pra gente, de fato, ter ali a nossa comunidade de atletas, né? Que aí a gente está formando essa comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade que a gente tem já de pessoas amadoras, né? Do dia a dia, de 5, 10, 21, 42, mas sem performance, né? Então, hoje em dia, é uma realidade para dobro, com certeza. É algo que antes a gente não via... A gente sempre viu, sempre teve um ou outro tal, mas agora, de fato, com os nossos produtos, com os próximos lançamentos também, a gente entende que agora também, estando nas provas, né, a gente vê quão importante é ter ali o pódio dobro também. Então, isso está fazendo muito, muito sentido para a nossa realidade hoje. Sim. Muito bom, muito legal. Esse seu composição beterraba com laranja, você acredita que me remeteu quando meus filhos eram pequenos? Isso era um suco. Sim. Que eu, né, a gente fazia em casa para dar desde criança, né? Então você vê que a beterraba está presente na vida da gente há tanto tempo e foi uma baita sacada transformar isso em gel, que é um produto que nem no meu caso que eu conheço, mas assim, não como... Imagina que eu ia usar... como que eu ia pensar que isso ia virar uma suplementação nos dias de hoje, né? Sim. Sendo que era uma coisa que a gente usava como suco mesmo, para criança. Sim. Quando eles eram crianças, assim, bem pequenos. E é muito bacana, viu? Eu acho que você falou que também tomava na sua casa, né? O suco a ideia foi isso. Juntou o suco da beterraba com uma embalagem de mel. Putz, aí virou essa bagunça aí. Foi uma sacada muito inteligente, muito legal. E hoje em dia a gente viu... Eu lembro de, acho que 2 casos, inclusive um é da Julia Sete, uma influenciadora, que ela postou, acho que um Reels, assim, de ela batendo suco de beterraba. E ela não sei se ela conhecia a Dobro, ou enfim, a gente não tinha nenhuma parceria. E quando ela postou, encaminharam o post dela, né? Ela postando, barulho com o vizinho, meu vizinho me odeia, alguma coisa assim. E aí a gente já mandou uma mensagem para ela, não quer atrapalhar o seu vizinho? Tem aqui o nitrato. Então assim, poxa, essa velocidade da internet, essa comunicação orgânica, essa demanda que faz muito sentido também nas parcerias por isso, né? Porque você vê que a pessoa já está consumindo um produto, que o seu produto é mais prático, teoricamente, que isso, e, poxa, como a gente consegue se ajudar nisso, assim. E aí vai muito das relações que a gente vem construindo daqui para frente também. Muito legal. Show de bola, Vitor. Uma marca de sucesso. Cara, parabéns aí, cara. Parabéns acho que mesmo. A Dobro já tá fixada no mercado aí. Acho que tem bastante coisa para crescer. A corrida, se Deus quiser, ainda vai crescer muito. Sim. Acho que esse investimento nas provas que vocês andam fazendo também vai ajudar bastante vocês aí no escalonar esse crescimento. Com certeza. E, cara, parabéns. Continuem nessa toada. Eu acho que tudo que vem para auxiliar o atleta, tanto amador quanto profissional, é muito bom. Ainda mais quando a gente fala de suplementação, que é uma coisa que a gente precisa bastante. Então, parabéns pela ideia, pela criação da marca, pelo incentivo ao esporte, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Sim. Que vocês continuem incentivando os amadores, os profissionais. E pensem também num caminho futuro aí para incentivar as crianças, principalmente, que eu acho que eu venho falando muito isso. Não adianta nada a gente... que já está entrando, minha mãe já está numa idade mais avançada, eu já estou nos 30 e poucos anos, mas não adianta nada a gente fomentar o esporte, sendo que os mais novos que vão vir ainda não darem continuidade nisso tudo, né? Porque a gente vê as crianças hoje muito ligadas à tela, celular, tudo mais, e eu acho que foi muito o que você falou no início, né? Se a gente não tiver um espelho dentro de casa, que nos traga para essa realidade do esporte, que o esporte faz bem, que comer bem faz bem, é essencial para a gente ter uma vida um pouco melhor, eu acho que não adianta nada. Então, parabéns, continuem nessa toada, que vocês consigam engajar, principalmente esse público mais novo também que está entrando no esporte, que eu acho que é super importante. Sim. E vida longa para a Dobro aí, cara. Parabéns. Sim, parabéns. Parabéns pela sua juventude, pela sua coragem e que vocês tenham o dobro. Sucesso. Tudo em dobro para vocês também. Só agradecer também a oportunidade de dar visualização para a marca, abrir a casa de vocês aqui.
muito bacana o estúdio, muito legal mesmo, de fato, que vocês vêm construindo. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, caramba, que legal. Até aí fora, né, acho que isso tudo que a gente está falando de movimento de saudabilidade, vocês replicam muito bem aqui isso, então parabéns mais uma vez e vida longa ao projeto, ao Buraco no Asfalto também. É um prazer mesmo ter dividido um pouco da Dobro, né? Um pouco de spoilers também, mas que de fato a gente sempre siga sempre essa transparência, essa troca, esses feedbacks, que é o que a gente mais curte aí nessa nossa jornada do empreendedorismo, assim, no geral. Show de bola. Rapaziada, mais um EP entregue para vocês. Espero que vocês tenham... Tem pergunta aí de minha. Eu não esqueci, não. Calma. Você tá com o microfone na mão faz tempo. Espero que vocês tenham curtido. Vitor, uma lembrancinha do nosso apoiador do Box da Fazenda. Opa, obrigado. Você Show. come aí depois. Espero que você goste. É pra abrir agora? Pode, fica à vontade. Mas vocês que estão em casa, espero que vocês tenham gostado. Difícil hoje alguém não conhecer a história da Dobro, mas... Tá aí uma opção para vocês saudável, que vai entregar rendimento para vocês, qualidade. Então, vocês que estão em dúvida aí com gel, com suplementação, deem uma entrada lá no Insta deles, loja online. Deem uma oportunidade, experimentem o produto. Acho que é um produto muito bom, natural, que vocês vão gostar. Então, deem a oportunidade de conhecer um pouco o produto deles. E eu tenho certeza que vocês vão se adaptar aí e vão se tornar usuários habituais aí dos produtos. Certo, rapaziada? Não esqueça de falar para vocês deixarem a curtida, compartilharem o vídeo com o maior número de pessoas possíveis que vocês conhecerem. Acho que a informação nunca é demais. E para quem não consegue assistir a gente no YouTube, a gente também está disponível no Spotify. Se estiver correndo no parque, fazendo seu treino, na esteira, no carro, coloca lá. Tenho certeza que seu tempo vai se tornar mais agradável e você vai ter um pouquinho mais de informação. Certo, Cessé? Certo. Lembrando que todos os links estão na descrição. Isso aí, Liminha. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal. Tem muita gente bacana pra vir ainda. E tamo junto. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.